Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que não é importante apenas ao direito do trabalho, mas também ao direito previdenciário. Vamos falar sobre acidente de trabalho. O que é o acidente de trabalho? Quais são as outras figuras que, embora não sejam um acidente propriamente dito, mas se equiparam ao acidente de trabalho? Além disso, qual é a responsabilidade das empresas quanto ao meio ambiente de trabalho? O que seria o FAP, o RAT, o Nexo Técnico Epidemiológico? Essas respostas você vai obter assistindo esse vídeo até o final. Antes de prosseguirmos, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e chega de papo agora e vamos ao que interessa. Antes de mais nada, nós precisamos saber que o ambiente de trabalho é protegido pela Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 22, estabelece que deve haver uma proteção dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Além disso, o artigo 200, inciso 8º, assegura que o Sistema Único de Saúde deve colaborar para a proteção do meio ambiente de trabalho. Assim, o local de trabalho, o ambiente de trabalho é protegido tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Em relação à esfera privada, a CLT, nos artigos 156 e 157, atribui ao empregador a responsabilização por aplicar no seu estabelecimento as normas referentes a essa proteção, a essa segurança do trabalhador, referente aos riscos de trabalho. E o trabalhador tem que obedecer aquilo que o empregado determinar sob pena de falta grave e, consequentemente, dispensa por justa causa. Já a lei previdenciária estabelece ali no artigo 19, parágrafo 1º, que a empresa ela é responsável pela adoção e pelo uso de medidas individuais e coletivas que visem a proteção da saúde do trabalhador. Veja que se o empregador descumpre as normas referentes à proteção do meio ambiente de trabalho, ele será responsabilizado tanto na esfera civil, penal, quanto administrativa. O acidente de trabalho, ele ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, do empregador doméstico ou, no caso da atividade exercida por um segurado especial que cause lesão corporal ou perturbação funcional, trazendo a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso é acidente de trabalho, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213. Todavia, os artigos 20 e 21 trazem figuras que são equiparadas ao acidente de trabalho. Quais são elas? Primeiramente, nós temos as doenças ocupacionais, mencionadas ali no artigo 20. As doenças ocupacionais são divididas em doença do trabalho e doença profissional. A doença profissional se refere a uma atividade peculiar, algo que acontece por conta de uma determinada atividade que é exercida pelo trabalhador. Por exemplo, os trabalhadores que executam suas atividades com chumbo e inalam aquilo, a maioria deles sofre com saturnismo. Aqui há uma doença profissional, porque ela decorre do trabalho com chumbo. Um outro exemplo seria a silicose, que diz respeito aos trabalhadores que exercem as suas atividades em minas. Então aqui a silicose ela está associada ao trabalho peculiar, à atividade peculiar exercida em minas de subsolo. Veja que a doença do trabalho, por outro lado, ela diz respeito às condições especiais em que um determinado trabalho é executado. Aqui não há essa associação íntima da doença com o trabalho, mas ela ocorre em decorrência, então, dessa condição que o trabalhador se submete em determinado trabalho, em determinada atividade. Por exemplo, a surdez. A surdez não está associada a uma atividade peculiar, a um trabalho especial,
ela está associada ao ambiente ruidoso. Então, se um trabalhador exerce sua atividade num lugar onde há muito barulho, por exemplo, em aeroportos ou em produções sonoras, como shows, que ali há muito barulho e aí por conta disso ele desenvolve algum problema auditivo, isso não é uma doença profissional, isso é uma doença do trabalho, que ocorreu por conta das condições especiais que se desenvolveram naquele local de trabalho. Aqui há uma equiparação ao acidente de trabalho. Cabe mencionar que não são considerados acidentes de trabalho por equiparação a doença degenerativa, a doença endêmica, salvo se o trabalhador se expôs àquela doença por conta do seu trabalho. Não se considera também acidente de trabalho a doença inerente a determinada faixa etária, aquela doença que não produz a incapacidade laborativa, dentre outras situações. Agora, equipara-se também ao acidente de trabalho aquele que, embora não tenha sido a causa única da redução da capacidade do trabalhador ou da morte dele, mas de alguma forma contribuiu para sua redução. Também será considerado acidente de trabalho aquele que acontece no horário e no local de trabalho em decorrência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por um companheiro do trabalho ou por um terceiro, a ofensa física intencional praticada por um terceiro, mas que decorra de uma certa competitividade na relação de trabalho, um ato de imprudência, negligência ou imperícia de um terceiro ou um companheiro de trabalho, um ato de uma pessoa que esteja privada do uso da razão, desabamento, incêndio, inundação ou qualquer outra causa que decorra de força maior ou caso fortuito, e ainda a doença proveniente de uma contaminação acidental que tenha ocorrido em decorrência do trabalho realizado e, por fim, equipara-se a acidente de trabalho todo aquele acidente que ocorra fora do horário e do local de serviço, mas que de alguma forma tenha ligação com o trabalho. Por exemplo, o empregado foi realizar alguma atividade fora do local de trabalho por ordem do empregador. Ou ele está realizando algo para beneficiar a empresa, ou ele está fazendo um curso de capacitação oferecido pelo empregador. E ainda o acidente de trabalho de trajeto, que é aquele que ocorre quando o trabalhador está indo para o trabalho ou quando ele está voltando para sua residência após a jornada de trabalho. Essas são as situações que se equiparam a acidente de trabalho. E o que acontece com o trabalhador, então, que sofre esse mal? Se o acidente provocou uma lesão que cause certa incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias, esse trabalhador vai ter o contrato de trabalho suspenso. Nesse período, o FGTS continua sendo pago. Ele vai ter, então, uma garantia de trabalho por 12 meses, quando ele receberá alta médica. Isso quer dizer que o trabalhador não pode ser demitido se ele estiver em gozo de auxílio-doença acidentário, que é esse decorrente do acidente de trabalho. Cabe mencionar aqui que o auxílio-doença previdenciário é aquele pago quando o contribuinte sofre um acidente que não tem referência com o trabalho. Aqui também não tem garantia provisória. Cabe mencionar que sempre que ocorrer um acidente de trabalho, o empregador deve emitir a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Essa emissão deve ocorrer no primeiro dia útil seguinte ao acidente. Isso quando o empregado não vier a óbito, ocasião em que essa emissão tem que acontecer imediatamente. Para que serve essa CAT? A CAT vai compor um banco de estatísticas que vai definir o risco ambiental de trabalho de determinada atividade empresarial. Veja que aqui nós estamos falando do RAT, que equivale a uma alíquota de 1, 2 ou 3%. Esse é o risco das atividades econômicas definidas ali no decreto 6.957 de 2009. Cada atividade, então, tem uma alíquota correspondente ao RAT. Por exemplo, no cultivo de arroz, o RAT é de 3%. Numa confecção de roupa íntima, o RAT é de 1%. Quem trabalha em estúdio cinematográfico, o RAT é de 1%.
porque nessas atividades o risco de trabalho não é alto. Esse valor, então, é fixo e corresponde à atividade desempenhada por uma empresa. De outro lado, nós temos o FAP, que seria uma espécie de incentivo para que as empresas invistam em proteção do meio ambiente de trabalho, para evitar a ocorrência desses acidentes. O FAP, que é o fator acidentário de prevenção, ele vai de 0,5 a 2 e ele vai ser multiplicado, vai ser um fator de multiplicação do RAT, que vai trazer um valor final que será a parcela de contribuição que o empregador vai remeter para os cofres públicos na intenção exata de futuramente pagar um auxílio-doença, um auxílio-acidente do empregado lesionado no ambiente de trabalho. O FAP, então, é um fator que decorre da gravidade, dos custos de acidente e da frequência que um acidente acontece numa determinada empresa. Por exemplo, se é uma empresa que investe em proteção, que investe em segurança do trabalho, esse FAP vai ser reduzido. Por exemplo, o mínimo aqui, 0,5, que é uma empresa em que não há tantos acidentes. Aqui, esse FAP vai ser multiplicado pelo RAT daquela determinada atividade. Por exemplo, uma atividade que o risco é bem alto já, é 3, esse RAT, a contribuição cai para 1,5. Agora, digamos que seja uma empresa onde acontecem muitos acidentes. O risco dela já é alto, mas ela não se preocupa com a prevenção. Então, o FAP vai ser mais alto. Numa empresa em que o risco já é 3 e que o FAP é 2, essa empresa vai ter que pagar 6%. Então, de 1,5%, essa alíquota sobe para 6%. 6% que ela vai ter que pagar de tributo. Então, aqui há uma preocupação com os empregadores para que eles invistam em proteção do ambiente de trabalho. O FAP, então, ele traz um prêmio, uma bonificação para aqueles que investem nessa prevenção e, de outro lado, ele pune severamente aqueles empregadores que não se preocupam com a proteção do meio ambiente de trabalho. Um outro termo utilizado pela Lei 8.213 é o nexo técnico epidemiológico, que é um cruzamento entre a classificação internacional de doenças com a classificação nacional de atividades econômicas. O que isso quer dizer? Alguns empregadores, visando burlar a incidência do FAP, não comunicam um acidente de trabalho, não emitem a CAT. E aqui, então, o que o nexo técnico epidemiológico traz para nós? A dispensa dessa CAT quando em determinada atividade a ocorrência do acidente de trabalho for algo comum. Há uma certa doença, definida ali no CID, na Classificação Internacional de Doenças, que se associa a uma determinada atividade econômica, que é o que está previsto ali no CNAE. Então, o nexo técnico, ele faz essa ligação entre a CID e a atividade econômica. Então, nesses casos em que aquela doença já decorre de certa atividade, é rotineiro que naquela determinada atividade um empregado se acidente ou ele seja acometido por alguma doença ocupacional, essa CAT vai ser dispensada, porque já há ali, então, um perfil traçado de uma doença que acontece muito, de um acidente que acontece muito em determinada atividade. Isso vem previsto ali no artigo 21A da Lei 8.213. Cabe mencionar que o acidente de trabalho, ele pode gerar pensão por morte, em caso de falecimento, é um benefício que vai ser destinado aos dependentes do segurado. Ele pode gerar auxílio-doença, correspondente a 91% do salário de benefício. Isso quando a gente se referir a empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Contribuinte individual e segurado facultativo ficam de fora. Eles não recebem aqui o auxílio-doença. A carência para o auxílio-doença é 12 meses. Além disso, o empregado pode receber também auxílio-acidente, que corresponde a 50% do salário de benefício, e aposentadoria por invalidez. Isso a depender da gravidade do acidente sofrido.
Para saber mais informações sobre auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, ative as notificações, porque nós traremos aqui alguns vídeos explicando detalhadamente cada um desses benefícios previdenciários. Enfim, é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe o seu like, se inscreva aqui, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.